Capítulo 19. Dois homens entabulavam uma conversa aos cochichos. De início, pensei que estivesse sonhando, o que não seria nada inusitado dadas as circunstâncias das últimas semanas. Por que ninguém acorda ela logo? O sol tá ficando forte. John prometeu a Richard que deixaria dormir o quanto quisesse. Bobagem, não vai dar em nada. Ele já se mandou mesmo. Também acho. Rick deve estar longe a esta altura. Longe? Acordei assustada. Pelo calor, o sol já se levantara havia um bom tempo, e um grupo de homens invadira meu quarto. Não era um sonho, mas um pesadelo, e dos grandes. Richard? Richard? O que está acontecendo? Atordoada e agarrada aos lençóis, eu berrava com o tumulto que se formara em ambas as portas de entrada do quarto. Acalme-se, Nina. John, o que você está fazendo aqui? Onde está Richard? Longe, respondeu o ruivo com indiferença. Mentira! Gritei. Onde ele está? Ele só cumpriu a missão dele, como sempre. Não posso negar que Richard é muito bom no que faz. Missão? Que missão? Você, é claro. Trocou você por 7.000 moedas de ouro. Uma boa barganha, não posso negar. Suspirou. 7.000 moedas de ouro? Engoli e não encontrei saliva. Estava seca. Mas ele me disse que... Não consegui terminar a frase. Todos os músculos de meu corpo paralisaram por completo. Uma contratura generalizada, inclusive cerebral. Vista-se, comandou. Não pode ser verdade. Murmurei em choque. É a pura verdade, garota. Retrucou sem paciência e começou a puxar os lençóis com o intuito de me apressar. Foi o suficiente para os meus nervos despertarem de seu estado catatônico. Não, eu não vou sair daqui. Isso é uma armadilha. Vocês pegaram o Richard. Estão mentindo. Eu gritava sem parar. Acho que anda mal informada. É pena. Richard foi quem mentiu para você o tempo todo. E repuxou os lábios na inútil tentativa de camuflar o sorrisinho debochado. E pelo visto, mentiu muito bem. O golpe foi certeiro. Podia jurar que tinham enfiado pregos em minha garganta. Asfixiada, vi meu mundo girar e ruir. Acelerem-na. John ordenou aos dois rapazes. Reagi antes que eles pusessem as mãos sobre mim. Por que não me matam logo? Por que não acabam com esse joguinho perverso? Rosnei aos plantos. Só cumpro ordens e é o que Calais deseja. Por mim, teria ficado com as moedas de ouro também. Desculpe minha franqueza. Eu não vou a lugar nenhum com vocês. Ah, vai sim, garota. Se não for por bem, irá por mal. É melhor decidir logo. Já perdemos tempo demais com essa história de deixar você dormir a manhã inteira. Seus porcos. 5 minutos para se arrumar, ou vai sair assim como está. Seguido por seus capangas, ele partiu acelerado, batendo a porta atrás de si. Richard havia mentido para mim também. Tudo aquilo da véspera havia sido pura encenação. Enganara-me tão facilmente quanto Kevin. Eu era de fato uma idiota. Havia mordido a isca novamente e com vontade. Fui tomada por um tremor involuntário, corpo e mente em colapso. A dor da traição deixara de ter apenas um gosto amargo. Tornara-se ácida e putrefeita. O ódio consumiu o que restara de minha força física e meu equilíbrio emocional. Richard era um monstro sanguinário e inescrupuloso. Drenara o elixir de minha existência. Estava árida, completamente seca. As duas portas vigiadas confessavam-me que o espetáculo em que fora forçada a atuar continuava mais sangrento do que nunca. No entanto, uma certeza gritava dentro de mim. Eu não tentaria mais fugir. Pelo contrário, agora eu queria ver como aquela trama maquiavélica acabaria. Não tinha mais nada a perder. A pontinha de algo branco cintilou na borda do bolso de minha calça jeans. Puxei-o rapidamente, antes que alguém pudesse aparecer. Era um bilhete composto de 3 palavras. Sinto muito, tesouro. Tesouro? Como você não enxergou isso antes, sua cega? Indagou severo meu subconsciente. Como não fui capaz de decifrar o significado daquele apelido estampado na minha cara? Tão óbvio. 7.000 moedas de ouro. Eu era, de fato, um tesouro ambulante. Estúpida, cheguei a acreditar que eu valia muito para Richard, mas esse valor passava longe de qualquer conotação romântica. Atordoada, lavei o rosto, acabei de me vestir e saí do quarto. Do lado de fora, toda a magia daquele Éden havia desaparecido. Uma dúzia de motos off-road distribuída pelo pátio do hotel arruinava a paisagem, a mais linda que havia visto na vida, agora um verdadeiro inferno.
Estou pronta, soltei resignada. Você vem comigo, ordenou John, já montado em sua moto. Subi e rapidamente ele deu a partida. Sob o castigo de um sol incessante, e depois de várias horas percorrendo estradas em péssimas condições que cortavam grandes extensões de áreas desérticas, eles finalmente pararam para descansar. Meu corpo latejava e ardia por inteiro. A febre retornara com força total. Estávamos em uma espécie de rodoviária perdida no meio de uma estrada que ia do nada para lugar algum. Muito suja, escura e, como sempre, longe de qualquer ser vivente. Nesse ponto, eu tinha que aplaudir. Eles sabiam escolher um lugar desabitado como ninguém. Fuga? Impossível. Também, fugir por quê e para onde? Não tinha mais medo ou objetivo. Eles desapareceram, assim como os bons sentimentos que habitavam o meu peito. A Nina que eu conhecia havia morrido e sido substituída. No seu lugar, jazia um abatido corpo sem alma. Beba, você precisa se hidratar. Era John Bentley, trazendo-me uma garrafa de água e um pedaço de queijo de cabra. Eu estava deitada sob um banco de madeira velho e bolorento. Entornei-me toda a garrafa de uma única golada. Mas deixei de lado o queijo de aparência ruim. Garota, se adoecer, não saberei tratar você como vi que Richard foi capaz. É bom se alimentar. Não tenho fome, murmurei. Ele deu de ombros e se afastou. Com o corpo dolorido ao extremo, voltei a deitar no banco com a intenção de tirar um cochilo, mas fui obrigada a escutar dois de seus rapazes rindo em alto e bom som. Eles não perceberam que eu os observava. Abri ligeiramente os olhos e vi que os outros se juntavam à dupla com o intento de se informar da grande fofoca. O grupo de John também tinha a idade próxima aos 20 anos e usava roupas comuns, como jeans, camisetas e tênis. Não pareciam uma gangue de darks como a de Richard e seu séquito. É verdade, comentou o que parecia ser o mais falador do grupo. O faxineiro da noite viu tudo. Viu o quê? Perguntou o garoto magro com o cabelo louro espetado, que acabara de chegar. Em sua camisa destacava-se a logomarca em silkscreen metálica. Aqueles garotos de outra dimensão também tinham suas preferências? Que Richard se deu bem 2 vezes, respondeu o primeiro gargalhando. Ele era moreno, jambo e falava gesticulando os braços. Ele disse que os dois se beijaram e trocaram carícias o tempo todo. Será que ele sentiu alguma coisa? Não sei, só sei que o cara é esperto. Pegou a grana para Shakur, logo vai ter seu status aumentado e ainda por cima tirou uma casquinha da belezura ali. Um latejar furioso reverberava em minha cabeça. Será que... perguntou outro deles com súbito interesse. Apesar de arriscado, pode ser. Afinal, ela é uma híbrida. Os olhos do rapaz, tagarela, faiscaram com luxúria. Ele entrou no quarto com ela e ficou um bom tempo por lá. A punhalada não podia ter sido mais profunda. Eu sangrava por dentro. Entregaram-me de corpo e alma para um mercador que só queria me usar para conseguir o tesouro de seu líder, mas que, antes de completar a tarefa, quis tirar algum proveito da valiosa mercadoria. Cretino miserável. Aos poucos, os rapazes foram saindo dali, deixando-me sozinha com minha ferida aberta. Perdi a noção de quantos dias se passaram depois daquele episódio. Não tinha mais interesse no fator tempo. Seguia com o grupo, cada vez mais sem forças. Meu corpo doía e eu não lhe dava atenção. Uma morta-viva. Você precisa se hidratar, Nina. Insistia John na frase que mais parecia uma mantra. Eu estava sentada no chão de terra e recostava meu corpo numa parede descascada do velho galpão onde nos encontrávamos. Aqui. Um rapaz enorme se aproximou de nós. Comprei essa água de coco para a híbrida. Disse de forma gentil e gigante. Assim como John, ele parecia preocupado comigo. Obrigado, Tom. Agradeceu o líder. Tom era ruivo como John, e forte, muito forte, quase um halterofilista. Como os rapazes daquela dimensão paralela eram fortes. Sua febre está muito alta, Nina. Ao menos beba isso. John Bentley parecia ser uma morte educada, serena. Apesar de atencioso aos itens básicos para minha sobrevivência, sono, água e comida, ele pouco se dirigia a mim. Não sei se era sua característica ou se apenas respeitava o meu doloroso silêncio. Discreto.
Meu cérebro se recordou do adjetivo que Richard havia lhe dado, mas eu rechacei aquele pensamento ou qualquer outro em que aquele mentiroso estivesse presente. No entanto, ele não mentira sobre isso. John poderia se valer de sua posição de resgatador principal de Storm, mas não o fazia. Sempre atento ao que se passava ao redor, tratava seus subordinados de maneira firme, porém cordial. Talvez por isso o clima entre aqueles rapazes era bem mais tranquilo do que o que eu vira no grupo de Colin ou no de Kevin. Durante a nossa escaldante jornada pelas estradas decadentes que margeavam o Saara, não presenciei disputas ou agressividade no ar. Eles pareciam bem entrosados e sempre que paravam para descansar, gostavam de comer muito, jogar cartas, fazer piadinhas maldosas a respeito dos outros clãs e de beber. Aliás, esse era o único assunto em que parecia haver um descontentamento generalizado. Aqueles garotos tinham adoração por bebidas alcoólicas. John limitava com mão de ferro o consumo desse item, e essa proibição gerava murmurinhos de insatisfação toda vez que ele precisava se ausentar, o que era raro acontecer. Seria esse seu costumeiro padrão, ou não confiava na conduta de seus rapazes diante uma híbrida? O fato é que John não saía de perto de mim. Apesar de não conversar comigo e se limitar a me observar e checar minha temperatura, mostrava-se cada dia mais gentil e solícito. Certa tarde, no entanto, algo diferente aconteceu. Eu estava fraca, sentada num canto de uma oficina havia muito abandonada. Era um lugar sujo e sombrio, como inúmeros outros pelos quais passamos. Normal. A diferença foi o que sucedeu nos minutos seguintes. Percebi um alvoroço além do habitual, mas não tinha acesso ao que estava acontecendo, tampouco queria. A despeito da minha falta de interesse, era impossível não ouvir os diálogos berrados, cada vez mais ao meu alcance. Pelo que eu havia entendido, um de seus homens havia morrido numa emboscada, e o outro retornara gravemente ferido. De início, achei graça, afinal, não é todo dia que se vê uma morte morrer. O que houve? Vociferou John para o coitado em via de partida desta de uma para melhor. Ou seria pior? Fala, homem! Ordenava. Foi Colin. É muito sério o que você está afirmando. Tem certeza disso? John gritava. Tenho, John. Ele disse que Shakur vai destruir o nosso clã assim que souber que trapaceamos. Trapaceamos? O que você está dizendo, homem? Não entendo. Fale. Ele disse, e suas forças chegavam ao fim, que nós raptamos a garota, matamos Richard e ficamos com o dinheiro. Estão furiosos. Eles... O quê? Matamos Richard? Ficamos com as moedas de ouro. Eles sabem onde nós estamos. John esbravejava, mas foi tudo o que conseguiu sugar daquela pobre alma, se é que o coitado a tinha. Estava morto. John começou a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Suas acentuadas sardas e os cabelos ruivos nunca estiveram tão vermelhos em chamas. Seu rosto era a visão do desespero. Não pode ser. Ele nos ludibriou. Não estão vendo? Richard pegou o dinheiro para si. Ele enganou os dois lados. Aquele ladrão. Ele vai ver quando eu puser as mãos nele. Irado, ele vomitava as palavras. De início, também senti ódio mortal. Richard conseguia ser muito pior do que eu supunha. Salvou-me diversas vezes porque ainda não era a hora. Canalha. Não a minha hora, como me fez acreditar, mas a hora da sua bem bolada falcatrua. Depois, achei graça de tudo aquilo. Até mesmo da cólera de John. Seria ele capaz de sentir desespero ou só estava preocupado com a própria pele quando tivesse que prestar contas com o tal Kaler? Não podemos mais esperar. Mas ainda não estamos na data de passagem dela, John. Como a garota vai atravessar o portal? Perguntou Tom preocupado. A hora dela está se aproximando, e afinal de contas, quem nos garante que a data que ele nos deu é precisa? Richard mentiu o tempo todo. Tom, temos que tentar. Esbravejava John. Adiantar nossos planos em 24 horas é muito arriscado. Se ela conseguir a passagem antes do anoitecer, tudo bem. Mas após o anoitecer, você sabe que não poderemos entrar em Zirk. Eu sei, mas não temos alternativa. John respondeu sem muita convicção. Colin nos alcançará se tivermos que pernoitar por lá. Outro rapaz retrucou. Quem lhe garante que ele está por perto? Andem logo, talvez o tempo esteja a nosso favor. Ou contra, rosnou um terceiro rapaz bastante contrariado. Tudo por causa dessa garota. Por que Kaler também não a quis morta como os outros? A pergunta daquele rapaz acertou-me em cheio. De fato, teria sido melhor para todos se eu tivesse ficado sob os cuidados de Colin ou Kevin. A
A esta altura do campeonato, já estaria morta. Fim do meu sofrimento, fim de uma jornada que nem deveria ter sido iniciada. Simplesmente, fim. Essa pergunta não nos cabe. Vamos, rebateu John impaciente. Os motores rugiram. Havia tensão no ar. E se houvesse de fato um confronto? E se me perdessem? As motos abandonaram a estrada asfaltada e forçaram passagem pelas altas dunas. Seguimos em direção ao coração do grande deserto. A paisagem limitava-se a duas cores, branco e azul. O branco dourado da areia que quase nos cegava ao reluzir os raios solares, e o impecável azul celeste do céu acima de nós. Perfeito e sem a mácula de uma única nuvem sequer. O sol cobrava o pedágio sobre nossos corpos. Os redemoinhos de areia e vento navalhavam nossos rostos. A areia fofa dificultava o percurso, tornando-o hostil e penoso. A despeito do calor inclemente, meu coração estava congelado. Fui chacoalhada de meus martírios por um grito de pavor de um dos rapazes. John, temos que correr. Bert identificou um dos homens de Colin a 7 horas de distância do nosso grupo. John, entretanto, não se afugentou. Agiu como um líder e principalmente como um estrategista. Com as motos ainda em movimento, ele deu comando para que todos reduzissem a velocidade e, posicionando-se bem no meio deles, passou a traçar os passos seguintes, berrando como um louco na tentativa de transpor os capacetes. Temos que dobrar esse tempo, bradou. Owen, vai na frente e peça reforço em Zirk. Eu seguirei para o portal, o mais rápido que conseguir, com mais 2 homens me dando cobertura. Os demais ficarão na última saída a leste do Saara. O comando do embate estava agora realmente declarado. A saída leste é muito óbvia, John. Eles devem estar planejando algo diferente, berravam um dos motoqueiros. Se Richard estivesse com eles, seria provável que sim, confidenciou. Mas Colin não teria capacidade para tanto, e essa é a nossa sorte. Os rapazes sorriram. Ficara claro que John contava com uma única arma, a estupidez de Colin. Os rapazes obedeceram e continuamos nosso caminho infernal. A moto de John respondia com dificuldade aos seus comandos, sofrendo devido ao peso excedente. Temos que descansar um pouco. A garota não está nada bem, ordenou John após algumas horas de viagem. Mas, John, estamos bem perto do portal, argumentou um dos rapazes. De cabelos escuros, ele era magro e tinha os olhos grandes e amedrontados. De nada adiantará toda essa luta se eu entregá-la morta nos braços de Claire. Veja, ela está ardendo em febre. Temos que hidratá-la e refrescá-la antes de continuar, senão ela não suportará o trecho restante. Vamos continuar. Eu aguento. Rebati. Não que eu fosse uma garota durona, longe disso. Tudo o que eu desejava era levar meu corpo à exaustão máxima e, como prêmio, conseguir desfalecer e me ausentar daquela loucura. Sem que eu esperasse, John afagou meu rosto. Você é forte, garota. Pela primeira vez, notei um brilho diferente em seus olhos cor de mel. Gosto disso. Ele me lançou um sorriso tímido e, após umedecer meu rosto em brasas como um pano molhado, tornou a comandar dando nova partida na moto. Willie, vá atrás de notícias. Eu seguirei com Tom. Meus poros se abriram buscando filtrar o vento quente que nos atingia. Meu corpo tremia por inteiro. Algum tempo depois, Willie retornava com notícias desagradáveis. Consegui informações com Bert e emendou agitado. Ele disse que houve uma tentativa de conversa, mas Colin partiu para o ataque. Como prevíamos que aconteceria, arfou John. Onde aconteceu? No exato local que você disse que estariam. Chega a ser ridícula a previsibilidade de Colin e seu bando de imbecis, bradou John. Houve muitas partidas? Partidas. Os nossos não tiveram a menor chance, apesar de terem feito um bom estrago. Droga, retrucou Tom. Continue, Willie, ordenou John. Quando Bert chegou ao local, o confronto já tinha acabado. Encontrou os nossos 5 homens mortos e 12 dos dele, mas não achou o corpo de Colin. Com certeza ele escapou. 17 pessoas mortas por minha causa. Relembrei-me do rosto de alguns daqueles rapazes e senti uma onda de tristeza e culpa avançar sobre a febre que me consumia. 12? Ótimo, soltou John. Vamos ganhar tempo até Colin conseguir reforços. Mas ainda assim, não será suficiente. E agora somos só nós 3, gritava Willie, visivelmente nervoso. Vamos, não temos tempo a perder. Logo vai anoitecer. Comandou John, colocando a mão sobre minha testa. Ela está muito mal. Meu esqueleto estava mole, desestruturado.
John utilizou-se de uma corda e amarrou meu corpo ao dele, com medo que eu caísse. Era provável. Minha visão e minha lucidez não eram mais as mesmas. As imagens iam e vinham sem que eu tivesse controle sobre elas. No entanto, uma paisagem imponente me trouxe a compreensão dos fatos por instantes. Uma enorme montanha rochosa. Rochas de todos os tamanhos esculpiam uma bela e interessante paisagem bem no meio daquele hostil oceano de areia fervente. Tive a impressão de que uma daquelas enormes rochas refletia o pôr do sol de maneira bem distinta das demais. Seria ilusão de ótica ou provável imaginação de meu estado perturbado? Vejam, alguém esteve fazendo estrago recentemente por aqui. Tom tinha um risinho camuflado em seus lábios. Forcei a visão e entendi o motivo de sua alegria. Uma dezena de corpos encontrava-se próximo a tal rocha brilhosa. Ah, não! Seria eu ocupada por essas mortes também? Confira os clãs, Willie, ordenou John. Meio receoso, Willie desceu da moto e foi em direção aos cadáveres. Checou a mão direita de cada um daqueles coitados e berrou. Pertencem a Thron e Mormon. Estranho, John murmurou preocupado. Onde estão os resgatadores de Winston? Quem poderia ter feito isso e por quê? Colin também tinha mandado homens para vigiar o portal? Não é tão estúpido assim, hein, John? Comentou Tom, estrategicamente posicionando mais distante de nós. Não acredito que tenha sido ideia dele, rebateu John. Mas de qualquer forma, estamos com sorte. Quem os matou não deixou nenhuma pista, concluiu Willie após checar os corpos. Vá, Willie, enquanto ainda está claro, tornou a ordenar John. Constatei meu péssimo estado mental quando vi Willie atravessar aquela ponte de pedras reluzentes e desaparecer, deixando sua moto ali jogada. Cristo, eu estou tendo alucinações. Logo depois, Willie retornou, saindo das mesmas rochas e vindo acelerado em nossa direção. Tudo ok, John. O terreno está limpo. Com certeza, Colin não acionou ninguém em Zirk para que Shakur não ficasse sabendo que perdeu a garota. Ele pode ser burro, mas dá bastante valor à vida. Conhece o pai que tem, concluiu John. Vamos tentar agora. Falta muito pouco para anoitecer, gritou Willie ansioso. Por que eles teriam essa preocupação exagerada com o anoitecer? Com o rosto fixo no meu, John desamarrou a corda que nos unia e me desceu da moto. Senti um tremor involuntário me atingindo. Se eu estivesse em condições normais, poderia jurar que o tremor era procedente de John e não do meu abatido corpo. Ele me entregou para o gigante Tom, que me carregou até o mesmo lugar onde Willie havia desaparecido. No meio daquele aglomerado de rochas. Devagar com ela, comandou John para Tom assim que alcançamos as pedras brilhosas. Atordoada, vi seus corpos lentamente desaparecerem ao meu lado, enquanto o meu era repelido de imediato. Ai! Reclamei. O que vocês estão fazendo? Ela ainda não pode passar pelo portal. Não está na hora, lamentou-se John. Ah, claro, um detalhe que havia me esquecido. Eu não podia passar pelo portal porque ainda não era o dia do meu aniversário. O que vamos fazer? Indagou Willie, super aflito. Seus olhos grandes pareciam ter dobrado de tamanho. Logo, eles estarão aqui. Já está anoitecendo. Ainda temos tempo, interrompeu John. Lutaremos até o fim, como é o nosso dever. Mas é certo que vamos morrer. Se quer ir embora, então vá agora, sacramentou John, mostrando-se um líder de fato. Desculpe, ficarei, murmurou Willie, curvando-se de vergonha. John apenas assentiu com a cabeça, atento a tudo ao seu redor. Virou-se para mim com calma e perguntou: Nina, eu preciso que me escute com atenção. Pense com calma e me responda. Sua mãe alguma vez lhe disse a hora exata em que você nasceu? Minha mãe? Ora? Balbuciei mentalmente confusa. Sim, Nina. Algum comentário qualquer? Não sei, não... Desista, John. O estado dela é preocupante. Ainda está viva só porque é uma híbrida, concluiu Tom. Droga, o que vamos fazer? John pôs as mãos no rosto nervoso. A sorte estava lançada.